Iremos continuar nosso estudo de transformadas, depois de nós termos revisto as transformadas em bloco, DCT, DFT, RAR. Nós vamos falar de análise de Fourier, porque é uma análise bastante utilizada. A gente pode estar lidando com sinais contínuos no tempo, nós também podemos lidar com sinais discretos no tempo. E algo que é importante para a análise de Fourier é se o sinal é periódico ou não. Então, há ferramentas específicas, que são as séries de Fourier, para quando o sinal é periódico. E quando o sinal não é periódico, nós temos as transformadas. Isso tanto para o domínio dos sinais de tempo contínuo, quanto os do tempo discreto. Então, nós vamos ter basicamente 4 possibilidades, 4 ferramentas. E além dessas 4, nós ainda temos a nossa transformada em bloco, a DFT, que ela é calculada tipicamente não pela multiplicação de matriz. Como nós vimos, uma transformada em bloco linear equivale a uma multiplicação por matriz, mas essa multiplicação ela é feita com n ao quadrado operações, se n é a dimensão da matriz quadrada. Então, se a matriz é n por n, nós não queremos gastar tudo isso de operação, a gente usa algoritmos que tipicamente têm esse custo computacional da ordem n log de n na base 2 e são genericamente chamados de algoritmos de FFT. Há vários algoritmos de FFT, alguns deles restringem a base n a ser uma potência de 2, fazem essa restrição, outros não. E para nós aqui nesse curso, nós sabemos que matematicamente FFT é equivalente a DFT. Basicamente F é porque os algoritmos rápidos são usados ao invés de multiplicação por matriz. Então nós vamos considerar então que além das 4 aqui possibilidades, nós temos ainda a quinta, que é a DFT. E ela tem uma ligação muito grande com a série de Fourier para sinais que são discretos no tempo. O nome da análise feita aqui para sinais que são discretos no tempo periódico é DTFS em inglês, que seria a série de Fourier para sinais discretos no tempo. Então, observando isso em uma tabela, nós observamos aqui então os sinais contínuos no tempo, se forem periódicos, vão ser avaliados pela série. Se forem não periódicos, pela transformada de Fourier, assim como os sinais discretos no tempo, série e transformada. Como historicamente a análise era feita em sinais contínuos no tempo, antes de haver esse interesse maior por processamento digital de sinais, sinais discretos no tempo, então o título série de Fourier e transformada de Fourier é associada ao contínuo no tempo. Se você quer exprimir que está trabalhando com sinal discreto no tempo, então tem que ser adicionado aqui DTFS, por exemplo, na sigla DTFT. E aí, se nós olharmos, são 4 pares de fórmula e pode assustar a quem está iniciando, mas todas essas fórmulas, elas basicamente estão obtendo os coeficientes, né, que aqui no caso é o CK, o X de K, e aqui a gente não chama de coeficiente, já que a transformada lida com variáveis em frequência ômega e F, que são reais, ou seja, são um contínuo, é um espectro contínuo, mas de qualquer forma é o equivalente aos coeficientes, esses valores, e todos esses 4 valores de coeficiente barra transformada, eles são obtidos por produtos internos, e aquela nossa analogia vai ser válida para a obtenção de coeficientes através de produtos internos. Então vamos iniciar pela série de Fourier, que é utilizada para analisar sinais que são contínuos no tempo e também periódicos. Ora, se aqui é dito periódico, então nós vamos denotar o período fundamental como T0, e esse é a exigência é que o sinal seja periódico em T0. Então eu vou ter, por exemplo, sinais que são pulsos
periódicos, e se eu olhar daqui para cá, isso é T0, ou então eu posso ter cossenos e senos, ou sinais triangulares, e etc. Ou seja, o que Fourier na época descobriu é que qualquer sinal periódico ele podia representar por funções base, que nós veremos adiante. E para fins de notação, nós vamos chamar de 1 sobre T0 a frequência fundamental. Então, quem são essas funções base? A primeira função base, ela tem a frequência 0, certo? 0 Hz, a gente chama isso de nível DC. E a fundamental, então, proporciona, então, cossenos e senos nessa frequência. Então, essa é a fundamental. E aí tem que a gente chamaria de harmônicas, porque 2, 3 F0, 4 F0 vão ser chamadas de harmônicas. Então, essa aqui seria a segunda harmônica, a terceira, a quarta harmônica e assim por diante. Então, na verdade, não vai caber aqui para ter os pontinhos, mas o fato é que são necessárias infinitas funções base para que nós possamos representar qualquer sinal que seja contínuo e periódico. E se nós formos expressar então essas funções base de acordo com a notação mais clássica, então, por exemplo, eu teria uma das funções base correspondendo à frequência F0 como sendo cosseno, eu teria a outra como correspondendo ao seno. Se for utilizar, ao invés dessa representação trigonométrica, eu também posso representar as funções básicas da série de Fourier usando exponenciais complexas, porque ao invés de eu ter para cada frequência o cosseno e seno, eu posso simplesmente dizer que isso daqui é a minha função base para a frequência F0, e aí, logicamente, esse é o cosseno mais J-seno, então elas têm uma relação clara entre elas, essa que é a representação trigonométrica, dessa que seria a representação com exponenciais complexas. E aí, todos esses aqui, então, são as funções base, certo? Que eu estaria associando ao F0. Se eu, porventura, tivesse o 3F0, isso daqui seria 3 vezes. O 3 apareceria aqui, se fosse 4F0 e assim por diante. Então, se nós observarmos o que a gente pode ter como característica geral, a gente vai usar exponenciais complexas de preferência. Então, eu vou ter esse valor aqui de K me dizendo que, por exemplo, para K igual a 0 eu tenho o nível DC, para K igual a 1, para K igual a 2. Então, aqui eu vou dizer que esses são os coeficientes da série de Fourier. E quando a gente fazia aquela nossa representação de um vetor, né, como sendo uma combinação linear de funções base ortonormais, né, então eu tinha o coeficiente alfa, coeficiente beta. Aqui é como se eu tivesse o coeficiente alfa, coeficiente beta, coeficiente gama, assim por diante. Esses são os coeficientes que vão estar multiplicando. Notem só, ao invés dos vetores agora eu estou lidando com as funções base. E quando eu quero obter o coeficiente, por exemplo, alfa, o que eu fazia? Como eu sei que são funções base ortonormais, eu simplesmente encontrava através do produto interno com a função base correspondente. Então, se eu quero agora calcular, por exemplo, o C coeficiente correspondente à frequência 3F0, então eu vou fazer agora, por analogia, eu vou calcular o C3 como sendo o produto interno entre o sinal que eu estou analisando, que eu assumo que é periódico x de t, e qual é a função base? É a função 2π vezes 3 da frequência fundamental. Então, uma vez que eu faça esse produto interno, eu tenho o coeficiente, e eu posso ter, eventualmente, situações onde as funções não têm norma unitária. Então, se elas não tiverem norma unitária, eu vou ter aqui fator de sendo aqui, né, um fator que eu posso chamar de t,
porque a gente já estudou que isso acontece quando as funções são ortogonais, mas não ortonormais, quando a norma não é 1. Mas o importante é, eu vou estar fazendo sempre análise, calculando produtos internos entre o x, que é o sinal a ser analisado, e a função base correspondente àquele coeficiente. Vamos ver se a gente identifica isso olhando para cá. Notem só, aqui eu tenho na série de Fourier o meu sinal x, e aqui eu tenho a função base, e aí eu noto com aquela notação que a gente há pouco falou, que eu devo então agora ainda explicar o menos, e essa notação aqui da integral é que ela vai ser feita apenas em um período do sinal. Então essas duas coisas faltaria serem enfatizadas. Bem, para que nós verifiquemos o motivo daquele menos no e elevado a j e também a integral sem t zero, vamos rever a definição que a gente vem usando para sinais contínuos no tempo. De produto interno, que seria fazer essa integral de menos a mais infinito, correto? E essa continua sendo válida, mas os sinais são reais. Agora, como nós optamos, ao invés de usar cosseno e seno, ao invés de ter que escrever duas funções base para cada uma das frequências de interesse, como nós optamos por usar exponenciais complexas, nós vamos estar lidando com sinais complexos, então essa definição de produto interno tem que levar em conta sinais complexos. Nesse caso de sinais complexos, o segundo argumento, tipicamente, nós assumimos que a gente vai usar o complexo conjugado. A outra coisa é que se são sinais periódicos no tempo, então para sinais periódicos, nós vamos modificar por conveniência, já que o que acontece num intervalo de um período é válido para toda a vida daquele sinal periódico, nós não vamos fazer a integral de menos a mais infinito, e sim em um período. Então eu vou ter o sinal x de t e o complexo conjugado aqui. Então essa é a definição que é a utilizada para a série de Fourier, já que os sinais são periódicos e também são complexos eventualmente. E notem, se esse é a minha base, como é que eu faço o complexo conjugado de um sinal que está sendo representada, por exemplo, na forma cartesiana? A mais JB, o complexo conjugado é A menos JB. Só troquei o sinal da parte imaginária. Se eu tenho uma representação na forma polar, por exemplo, essa é a magnitude e eu tenho uma fase θ. Então o complexo conjugado seria manter a magnitude e trocar o sinal da fase θ. Então, se vocês observarem, esse sinal é um sinal que tem magnitude 1 sempre, e essa daqui é a fase, de tal maneira que quando eu vou exprimir esse produto interno, notem, do x de t com E, eu vou só reescrever o c de 3 então aqui como sendo, infelizmente eu chamei de t esse fator aqui, mas deixa eu chamar de f de fator só para não confundir com t0 que vai aparecer. Quando nós supomos a chance dessa base aqui não ser de norma unitária, como ela não é. A norma, qual seria a norma dessa base? Seria T0, que é o período fundamental. Mas vamos deixar aqui por enquanto e só exprimir esse produto interno usando essa. Notem, a integral então vai ser só no período T0. Aqui eu tenho o sinal que eu estou analisando e o complexo conjugado da minha base vai fazer com que, recordem, eu simplesmente mude o sinal da fase. Então eu fico aqui com E elevado a menos J 2π 3 vezes F0t dt, correto? E aí, bem, o famoso fator, eu tenho que embutir aqui 1 sobre T0, já que a função base ela não é de norma unitária. Então, se nós observarmos isso e voltarmos aqui para o nosso quadro, a gente pode ver então, olha, que o coeficiente da série de Fourier é basicamente isso. Ele está sendo determinado fazendo o produto interno entre o sinal analisado e a késima
a késima função base. Aí você obtém o késimo coeficiente. E aí como é que você recompõe? Isso que seria a fase de análise, a obtenção do CK. A pergunta é como é que você recompõe, uma vez que você já tenha os coeficientes, como é que você recompõe? Lembra na nossa transformada em bloco? Seria basicamente a inversa da matriz que foi usada aqui. E no nosso caso, nós vamos estar basicamente fazendo a interpretação de se eu já tenho o alfa e já tenho o beta, a síntese é só multiplicar pelas funções base, que é isso que está sendo feito aqui, ou seja, eu faço um somatório. Notem que eu tenho infinitos coeficientes, certo? Então eu tenho que somar de menos a mais infinito, e cada coeficiente está escalando a sua correspondente função base. Notem que o menos aqui apareceu por causa da definição de complexo conjugado, e aqui eu tenho a função base propriamente dita, certo? Vamos dar uma olhada agora no que seria a transformada de Fourier. Quando os sinais não são mais periódicos, eu vou usar o produto interno de menos a mais infinito. E a função base, ela não tem mais essa característica de ser apenas nas frequências harmônicas, ou seja, de DC, F0, 2, F0, 3, F0, eu tenho F pertencendo aos reais, para qualquer valor de F. E aí eu tenho o produto interno dessa função básica, que eu estou vendo o complexo conjugado dela, com o sinal x de t. Observem que esse x de f, então, ele não é mais chamado de coeficiente, certo? Porque eles não são mais discretos, e aí o número deles é infinito, então eu vou chamar isso daqui da transformada. Mas pensem isso como sendo um número, fazendo uma analogia como esse. Vamos supor que o número fosse 2 mais J5. Pois é, esse número que é o coeficiente 2 mais J5, que aqui multiplica a função base, ele também vai, na transformada, multiplicar a correspondente função base, certo? E aquele somatório vai se tornar uma integral. Isso nós vamos ver também no tempo discreto, a mesma questão dos produtos internos, sendo que no tempo discreto é comum usar esse Twiddle Factor que nós comentamos quando a gente estudou a DFT, a transformada de Fourier discreta, que ele basicamente é o E elevado a J 2π dividido por N, tem mais um sinal de menos, a gente vai rever isso, mas por enquanto vocês podem observar que isso é o produto interno das funções base com x de n para obter o coeficiente, e idem aqui também é um produto interno. Então nós vamos começar pelo tempo contínuo, pelos sinais periódicos, depois a gente passa aqui para o tempo discreto, e vocês vão ver que todas elas são semelhantes, obviamente, e todas são úteis. Elas são úteis e devem ser usadas para os sinais para os quais foram definidos. Então uma pergunta pertinente é: como é que eu sei qual a ferramenta utilizar? Então esse quadro aqui, ele indica que quando a função base ela tem duração finita, certo? Você está tipicamente propenso a usar uma DFT. E se as funções base têm duração infinita, então a gente vai avaliar se o sinal é contínuo no tempo e periódico, vai ser uma série de Fourier. Se ele não, se é discreto no tempo e periódico, é a série de Fourier para tempo discreto, se não, a transformada de Fourier para tempo discreto, DTFT. Então, novamente, para funções base de duração infinita, e como a gente viu em transformada de bloco, as funções base têm duração finita. Então aqui eu não vou nem confundir que FFT é um sexto tipo de análise, não, é só a DFT como sendo a quinta maneira de analisar. Quando a gente está interessado em tempo discreto, e particularmente na série de Fourier para o tempo discreto, nós vamos ter os nossos com período fundamental não mais sendo t, onde t era um real, no caso da série de Fourier para tempo contínuo, mas sim agora o n, que é um número inteiro. Então ele pertence aos números inteiros. E, na verdade, os não negativos. Então, e como n igual a zero não faz parte, desculpem, no caso n tem que ser realmente um número inteiro positivo.
Pois bem, o que nós vamos perceber é que nesse caso as funções base elas são frequências que a fundamental digo que o sinal é periódico. Vamos fazer um sinal periódico aqui qualquer. Por exemplo, aqui é 4, aí 3, aí depois ele é 6. Então aqui em 0, 1, 2 e aqui em 3 ele já repete assim mesmo. Aí é 4, 3, 6 e assim por diante. Então eu observo que o x de n é igual a x de n mais n, onde esse cidadão aqui é 3, certo? Nesse caso, o período então é de 3 amostras. De 3 em 3 amostras, o sinal se repete. Pois bem, nesse caso, a DTFS, tempo discreto, esse é o cidadão que vai ser a frequência fundamental. E aí eu vou multiplicar, então notem que se eu fizer essa divisão do 2π, eu vou ter esse primeiro ângulo θ, é o correspondente a essa frequência fundamental, depois 2 vezes, depois 3 vezes. O que é interessante de observar é que no caso dos sinais discretos no tempo, isso daqui que a gente vai chamar de frequência é na verdade um ângulo, e a unidade dele é radianos mesmo. Então ao invés de por segundo como no caso do tempo contínuo, a gente vai estar lidando aqui no tempo discreto com ângulos radiano. E eu quero ainda enfatizar então que esse cidadão aparece tanto, né, as funções base elas vão ser desse tipo aqui, E elevado a J 2π dividido por N, certo? E aquilo que era o tempo contínuo é o tempo discreto. E aí se eu quiser as harmônicas disso, notem, as harmônicas vão ser 2π dividido por N vezes K, correto? Então eu ainda tenho que multiplicar aqui por K para indicar que é a Ks. Esse é um sinal que é, digamos, a minha função base. E é bem parecido, né, com o que nós já fizemos para DCT e para DFT. Então, você escolhe o K, por exemplo, se o K é igual a 0, isso daqui vai virar 1, é o nível DC. Se K é igual a 1, é a própria fundamental. Se K é igual a 2, é 2 vezes a fundamental. E o N é a variável que você vai usar para, digamos assim, contabilizar o tempo, certo? Como aqui está explicitado. E se o período é 3, depois de 3 amostras, 3 valores aqui em N, você está repetindo o sinal. Como isso aqui aparece bastante, né, essa função base, ela podia ser escrita assim, 2. Então, como isso aparece bastante, a gente tem aquela representação que se chama Twiddle Factor. Eu vou representar assim. Então, isso por definição já é elevado a J2π N. E como nós estamos usando muitas vezes na fórmula de análise o complexo conjugado, ou seja, a gente não está pegando a própria base, mas sim o complexo conjugado dela. Então, como isso aparece bastante, a gente define o Twiddle Factor como E elevado a menos J2π dividido por N, de tal maneira que na fórmula de análise eu estou lidando com o Twiddle Factor elevado a NK, e na fórmula de síntese elas são cossenos e senos de duração infinita. Digamos que aqui no nosso caso, de 3 em 3 amostras, ele se repetiria. Eu não fiz o desenho bem feito, mas de 3 em 3 amostras ele se repetiria assim por diante. No caso da DFT, se eu estou usando N igual a 3, eu tenho só 3 amostras, por exemplo, 1, 2, 3. É isso. E a função base de duração finita. Mas o que é interessante é que para fins da análise, recordem que se o sinal é periódico, basta observar o que acontece em um período. Tanto que o produto interno para a série de Fourier foi definido só
a integral só num período. Aqui também o produto interno vai ser definido só para um período. Então observe né, se no caso se o n é raciocinado como sendo o mesmo, digamos, n igual a 3. Então, matematicamente, as equações são as mesmas da DTFS e a da DFT. Na prática, o fator de normalização acaba sendo distinto, mas as funções base a menos desse fator, ou seja, a norma delas é empregada distintamente de um para o outro, mas a menos disso a matemática vocês vão ver que as equações são as mesmas, ou seja, a fórmula da DFT é bem parecida com a da DTFS. A gente pode aqui nessa tabela observar que as funções base, então, para tempo contínuo, elas podem ser escritas como 2π f0 ou também em radianos por segundo diretamente. Então, quando se passa para o não sinal periódico, o sinal não periódico é se transformado, então esse ômega agora ele não é mais harmônicas, né, numa frequência fundamental. E aqui as funções básicas, como a gente comentou, seria o e elevado a j 2πn, como esse 2π dividido por n é o ângulo fundamental, mas nós vamos continuar chamando de frequência fundamental. E aqui no caso esse ângulo ele é qualquer, certo? Mas notem a diferença. Enquanto que esse ômega maiúsculo ele é em radianos por segundo e ele multiplica por segundo, o tempo está em segundo dimensionalmente, o n é adimensional e o ômega minúsculo aqui já é em radianos, já é um ângulo. Um outro comentário a ser feito aqui é que há uma dualidade. O que é dualidade? É quando alguma coisa que acontece em um domínio, que pode ser o do tempo, tem um correspondente no outro domínio que é da frequência, de tal forma que se você inverter os domínios, isso também vale. Então essa dualidade aqui é entre a periodicidade e o fato do outro domínio ser discreto. Então vamos raciocinar por aqui. Se o tempo é contínuo, quando o sinal é periódico, certo? Você tem um espectro que é discreto. Então, é como se num domínio o periódico mapeou para que o outro domínio o espectro fosse discreto. Note que se não for periódico, é contínuo. E a mesma coisa vale para tempo discreto, por exemplo. Quando é um sinal periódico, você teve o espectro aqui sendo discreto. E se o sinal x de n não é periódico, esse sinal que está sendo analisado, o espectro vai ser contínuo. Mas pense só, esse cidadão esse cidadão aqui, a gente vai ver mais adiante que o espectro em si ele é periódico, certo? Então quando você olha do outro lado, então o sinal é discreto porque é um x de n. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ora, se é dual, o que é periódico num domínio é discreto no outro, toda vez que eu estiver analisando um sinal que seja discreto no tempo, então tanto esse espectro quanto esse espectro tem que ser periódico. A gente vai depois enxergar porque esse é o caso. Mas aqui é interessante de observar as similaridades entre as quatro fórmulas de análise, e a DFT não está explicitamente aparecendo aqui, mas ela usa esse mesmo tipo de expressão da DTFS. E as unidades? Se a gente tem o sinal x de t dado em volts, o sinal x de n dado em volts, como a gente enxerga as unidades do espectro? Nós vamos estar considerando que os coeficientes da série de Fourier também são em volts, eles são os números pelos quais vão ser multiplicadas as funções base, e eles vão estar sendo interpretados como sendo em volts. No caso do tempo discreto também, o x de k também é interpretado. E aqui, como você tem o f, ou o ômega maiúsculo, né, ou f em hertz ou ômega maiúsculo em radianos por segundo, ambos válidos, são representações comuns. O que seria a unidade é de volts por hertz. Então só se você integrar numa determinada
região, o x de f, é que você obtém o valor dele em volts. Isso é semelhante a quando você tem variáveis aleatórias que são contínuas e são representadas por funções que são de densidade de probabilidade. Então você tem que integrar numa determinada região para ter uma probabilidade. Aqui você teria que integrar para ter em volts. E a mesma coisa vale para DTFT, sendo que a unidade, ao invés de Hertz, como sendo estrito, o x de n não tem informação sobre tempo, o tempo não está em segundo, não há informação de tempo aqui, então você pode interpretar como volts por radiano, por ângulo, ao invés de frequência. Vamos agora só deduzir matematicamente por que os coeficientes de uma série de Fourier podem ser calculados dessa maneira, pelo produto interno entre o sinal e as funções base. E depois essa é a fórmula para análise, e depois aqui a fórmula para síntese. Então, para cada valor de K eu calculo esse produto interno, e depois, quando eu tenho todos os produtos internos, eu posso obviamente sintetizar o sinal. Então vamos provar isso de uma maneira bem parecida com o que a gente provou no caso do espaço vetorial. Então, se eu tenho aqui, como está indicado, o produto interno entre xt e a mésima, notem aqui, é o mésima como uma variável auxiliar, o m, eu vou ter então por definição essa integral em t0 entre o sinal que está em análise, e como é o complexo conjugado, eu só mudo o sinal da fase menos J2πm. Se eu substituir agora quem é o x de t, eu substituir por esse somatório, né? Notem, esse somatório então aparece aqui, aí eu tenho internamente nesse somatório, essa é a késima, e esse cidadão aqui é a mésima. Então eu estou propenso aqui a usar o fato de todos esses produtos internos, como são funções base que são ortogonais, certo? Aqui está isso expresso. Então, se eu pego o produto interno entre a késima e a mésima e eu faço a integral, vocês podem fazer essa conta, isso vai dar sempre zero, a menos que você esteja falando da mesma função, ou seja, ela com ela própria. Ora, então nesse caso, quando eu faço aquele produto interno entre as diversas, as infinitas funções base e a mésima, o único termo que fica não nulo é o correspondente à mésima. E aí eu tenho a norma dessa função base como sendo t0, né? E aí eu posso então dizer que eu tenho o coeficiente dado simplesmente pela expressão que a gente está acostumado, e essa então é um convite para fazer uma analogia com o espaço de vetores. Então, dando uma olhada nas funções base, não esqueçam que são exponenciais complexas, então para nós visualizarmos o gráfico tem que olhar a parte real e a parte imaginária. Então, para k igual a zero, eu tenho e elevado a zero, que dá 1. Então 1 é um número real, a parte imaginária aqui é zero. Para k igual a 1, eu tenho um cosseno e aqui um seno, certo? E essa daqui então é a frequência fundamental. Se eu vou aumentando, se eu faço k igual a 2, eu tenho agora uma frequência maior. E o que é interessante é que, para lidar com a série de Fourier trigonométrica, o k, ele, obviamente, eu tenho que enxergar como gerando cosseno e seno. E na hora de eu lidar com as exponenciais complexas, eu vou ter a chance de usar os valores de k negativo. Na verdade, eles vão ser necessários para que a matemática se valha do fato de que eu posso usar, por exemplo, e elevado a jx mais e elevado a menos jx dividido por 2 como sendo o cosseno de x. Pois bem, então eu tenho essa interpretação de um espectro negativo, frequências negativas, certo? Mas é só na verdade, é uma, digamos, decorrência de nós estarmos usando exponenciais complexas e precisarmos desses valores de exponenciais complexas negativas para, digamos, gerar cossenos e senos também. Então, esse para k igual a menos 2, o que é que vocês observam? É que eu tenho a mesma frequência, certo?
mas eu posso eventualmente ter fases diferentes, como aqui no caso teve essa fase, né, e haverá fase diferente entre o K e o menos K. E aí o que é uma representação em série de Fourier? Vamos supor que o sinal a ser analisado é 4 mais 10 cosseno de 2π50t mais 4 2π 150. Então observem, olhando com calma, a frequência fundamental aqui é 50 Hz. Eu posso observar daqui. Esse é o nível DC e esse aqui é 3 vezes 50, ou seja, esse seria o K igual a 3, já que eu tenho, digamos assim, uma frequência fundamental de 50 Hz e um componente em 3 vezes essa frequência fundamental. Então, uma vez que eu calcule os coeficientes de Fourier usando aquela fórmula, eu vou poder exprimir, já que são números complexos, através de gráficos, que a gente acaba chamando de espectro, e eu posso plotar a parte real e imaginária dos coeficientes, ou, o que é mais comum, magnitude e fase. Então essa fase aqui está em radianos, e essa é a magnitude que a gente vai interpretar como volts. Então vejam só, esse x de t, suponham que ele está sendo dado em volts. Quem é o coeficiente em zero? O C0 é 4. Por que 4? Eu posso até pôr em inspeção, tirar daqui, e eu observo então que esse número é o que vai multiplicar a função base 1, e aí depois dessa multiplicação eu tenho esse nível DC de 4. Já o valor de 10, ele fica dividido 5 para k igual a 1 e 5 para k igual a menos 1, lembrando que eu acabei de falar há pouco que esse cosseno pode ser ele está sendo sintetizado como E elevado a J, essa frequência, mas é elevado a menos J, de tal maneira que aqui eu fico com 5 e 5. E aí a fase, esse 2 aqui, aparece certinho. Aqui depois a gente vai ver isso com mais calma. E aqui é menos 2 por uma questão de como você define, certo? Essa fase. Mais adiante a gente vai ver. Mas o mais interessante que eu quero alertar aqui é, nota que o coeficiente 2, ele não aparece porque eu não tenho o termo aqui em 100, certo? Não está aparecendo ninguém aqui em 2π vezes 100 vezes t. Então é 0. Mas aqui o 150 é mapeado aqui, olha. E o 4, a amplitude 4, da mesma maneira que o 10 dividiu em 2 de 5, aqui eu vou dividir em 2. Então, mais adiante, vocês vão estar aptos até a sair daqui, dessa representação no tempo, e gerar o espectro por inspeção.